técnico aqui, mas já voltamos. E é isso aí, então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Farmacêutico. Hoje eu tenho uma companhia aqui super especial, de uma super farmacêutica, a doutora Bernadette Reis, que está aqui conosco prontamente para compartilhar suas experiências, falar um pouco mais sobre a profissão do farmacêutico, contar um pouquinho do que ela faz e principalmente ajudar a cada um de vocês que está aí, que me acompanha toda semana, para poder crescer um pouco mais, para aprender um pouco mais e principalmente se tornar um bom profissional, né? Alguém com um nível mais elevado, um profissional realmente de ponta. Então, gostaria aqui de agradecer aqui a doutora Bernadette e dizer que você é muito bem-vinda aqui no nosso Fala Farmacêutico e é muito bom ter você aqui comigo hoje, viu? Obrigada, você deixa a gente tremendo, mas tudo bem, vamos lá. É isso aí, porque, gente, olha só, a doutora Bernadette topou o desafio ao vivo e a cores. Então, nós estamos nesse momento ao vivo para todo o Brasil, né? Muita gente aqui nos acompanhando. Tem uma galera aqui que já está chegando, mandando um oizinho, mandando um tchauzinho, mandando um olá. Muito legal, muito legal. Gente, então, só para lembrar aqui, vocês todos, essa semana, na verdade, semana passada, né? Eu retomei o projeto das lives. A gente tinha dado uma pausa na semana do congresso, do primeiro Congresso Brasileiro de Liderança Farmacêutica. Então, eu tive aquela semana que eu estava lá inserida no congresso. Depois, a gente retomou aqui as lives. Então, agora retomamos toda quarta-feira o Fala Farmacêutico, 3 horas da tarde. E, doutora Bernadette, então eu quero saber, eu quero te ouvir. Conta um pouquinho para a gente como é que tudo começou. Como é que você se transformou em uma farmacêutica e se transformou na profissional que você é hoje? Como foi essa escolha? Conta para a gente. Olha, começou quando eu estava no ensino médio, colegial, na minha época, e eu via um prático de farmácia, que era praticamente o único personagem de saúde que tinha na minha cidade, fazendo atendimento. E eu ia lá toda sexta-feira para vê-lo atender. A gente estudava todo dia e tal, e depois do estudo, nas sextas-feiras, eu ia lá e ficava observando. E hoje a única coisa que eu não assumo de fazer é o atendimento. Olha que louco. Mas eu comecei por causa disso. Não assumo mais para frente, eu explico por quê. Depois disso, aí eu descobri que para ser farmacêutico tinha que fazer análises clínicas. Fui fazer a faculdade, né? Tinha que ser farmácia e bioquímica. Não quis análises clínicas. Fiz até o técnico em patologia clínica, mas não quis ir para essa área. E quando eu estava na EFO, em Alfenas, eu descobri que eu queria ir para a área de produção e fui fazer indústria em Ouro Preto. Aí de lá, eu vim para São José dos Campos, feliz, contente, decidida a trabalhar na Johnson. E aí, antes da entrevista na Johnson, eu passei em frente a uma farmácia de manipulação e falei, o que será aquilo? Meu primo falou, vai lá que eu não, você já tem, vai procurar o sim. Você não está procurando trabalho? Eu falei, tô, então vamos. Entrei lá, tá precisando de farmacêutico? Vem aqui tal dia para uma entrevista. E aí eu fui e fiquei 20 anos nessa farmácia. E só fiquei 20 anos porque é um lugar onde eu fiz de tudo um pouco, inclusive atendimento. E por isso eu falo que eu não faço, não é onde eu me realizo realmente na produção, no processo. E depois disso, desses 20 anos na mesma empresa, entre marketing, atendimento, cada momento eu fui para um setor mesmo, me desenvolver e desenvolver. Eu cheguei na gestão da qualidade. E aí a gestão da qualidade veio por conta de um ano antes da RDC 33. A empresa era grande, eram 8 lojas, aproximadamente uns 150 funcionários, e nós olhamos e como é que coloca a RDC para funcionar em tudo isso?
Aí eu olhei e falei, precisa de método, porque se não tiver método, não tem. Então, a gente foi atrás de método, que veio a ISO 9000. Então, eu penso que o grande aprendizado que a ISO 9000 me trouxe foi método de trabalho que te dá muita liberdade para trabalhar. E aí, dentro desta mesma empresa, pode falar o nome, não tem problema? Pode falar, não tem problema não. Eu trabalhei na Biofórmula da Yuki Koeto, que tem o formulário nacional junto com o Batistuso. E lá eu comecei a gestão da qualidade em 1999, ou seja, há 20 anos atrás. Então, assim, nesse período, quando você tinha uma ideia, né? Você acabou escolhendo a farmácia aí por uma influência, né? Do que você vivenciava, do que você via lá ainda há um tempo atrás. E quando você estava com a sua mentalidade voltada para a indústria, que você queria trabalhar na Johnson. Só que aí o percurso mudou. Você nem... Todo farmacêutico daquela época, né? Era indústria, né? Mas aí você nem chegou a trabalhar, então. Você já entrou na farmácia de manipulação e nesse processo que você foi se especializando no campo da qualidade. Isso. Aí eu comecei com a 33, a entender como é que escrevia um procedimento, como é que fazia uma inspeção. E nossa, era muita informação, e aí, bom, então vamos atrás do método. O método foi a ISO 9000. E eu tive a felicidade de ter uma pessoa que me conduziu muito bem durante bastante tempo. E eu fiquei feliz, que eu falo o dia que eu briguei com ele, falei, não, isso vai dar certo assim? Ele, não vai. Eu falei, vai. Fiz e deu certo. Ele falou, agora você já está brigando comigo, não precisa mais de mim. Eu ainda fiquei bastante tempo com ele. Que mais louco, que às vezes as pessoas falam, mas é auditor de outra área, não entende. Ele era um engenheiro mecânico que era gerente da qualidade numa grande empresa aqui. Mas ele também tinha um grande apreço por farmácia. Então, ele tinha uma visão de processo muito grande, ajudava na detecção de falhas e tal. Mas aí foi indo, eu fui aprendendo com a norma ISO 9000, e graças a essa pessoa que realmente me deu uma visão de gestão. Com ele eu aprendi a entender o que é gestão. Então, o que eu penso que temos que avaliar em qualquer negócio, mas na farmácia? A farmácia tem uma infraestrutura física que eu tenho que cuidar. Ela tem as pessoas e tem o mercado. Nenhum deles vai ser mais importante. A liderança farmacêutica que você tanto trabalhou no evento, no congresso, precisa buscar esse equilíbrio. Porque se você cuidar muito das pessoas, você deixa de lado o mercado. Se você cuidar muito do mercado, você deixa de lado pessoas e infraestrutura. Então, quando eu fiz auditoria no Senan de 2008, 2007, até agora ainda acontecem algumas auditorias Senan. Né? O projeto foi mudando. E quando eu chegava na empresa e a pessoa me apresentava primeiro os móveis, eu falava, meu Deus, né? Aqui é minha infraestrutura. Não é que não é importante, até porque é cobrada legalmente, mas eu preciso fazer com as pessoas, eu não vou fazer sozinho, nem que eu seja 10 farmacêuticos, só tem funcionário farmacêutico, não vai fazer sozinho. Então, é um ponto muito importante. Exatamente, essa sinergia, né, doutora? É um complemento mesmo. Eu sempre falo muito isso por conta de que são várias vertentes que nós precisamos olhar com carinho ao mesmo tempo. É tudo isso junto que forma uma maneira completa, né? Que dá consistência para que a gente possa seguir com o trabalho e fazer tudo da melhor forma possível, né? Não existe a parte mais ou menos importante, de fato. Então, tudo é uma sinergia. Só que a gente sempre tem que começar trabalhando a base para depois você ir galgando os outros passos e entendendo que tudo é uma engrenagem, né? Se uma peça falha,
pronto, o sistema todo também. E como é que foi para você, ao longo desse seu trajeto, dessa tua caminhada como farmacêutica, é, a presença dessas pessoas que te ajudaram? Você acredita que isso foi assim muito importante, até decisivo no seu trabalho para você ter a bagagem que você tem hoje? Certamente, dos que me orientaram e dos que eu orientava, porque eu também tive que aprender muito a lidar com pessoas. Eu acho que eu não sou uma pessoa grosseira, mas eu era muito direta. Pá! E eu aprendi que isso magoa, né? Então, eu tenho que aprender a trazer a pessoa, e não é a prática de uma coisa falsa, é o entender o momento, entender o que ela sabe, entender, né, aonde ela pode chegar. Então, a empresa tem esses 3 pontos que eu tenho que manter em equilíbrio. A infraestrutura, ela vai te dar, é mais fácil, vamos dizer, de lidar, mas ela vai te gerar um custo se você cuidar mal. Então, quanto mais você deixar a infraestrutura de lado, mais difícil vai ser de manter a qualidade dela e o funcionamento da sua empresa. O mercado, como fazer isso? O mercado eu vejo nesse tempo que eu faço a consultoria, que eu tenho a Salix, que inclusive chama Salix porque vem do salgueiro. O salgueiro é a madeira que o Robin Hood usava na flecha. E qual o significado disso? Verga, mas não quebra. Então, para a gente ter qualidade, a gente tem que Muito aprender bom. a ceder para não quebrar. Ceder da forma certa, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas preocupadas em fazer a divulgação do seu trabalho. E ontem, numa reunião, a gente estava falando disso, mas eu cuidei de lá de dentro, eu cuidei do que está acontecendo lá dentro para eu sair vendendo com tranquilidade. Então, isso é uma falha que eu vejo que ainda é bastante cometida, é um pecado, eu diria. Nós somos formados muito bem tecnicamente na manipulação, na farmacotécnica, no atendimento, na parte da orientação, mas a gente esquece que a gente está fazendo gestão, a gente não é um atendente de balcão. Então, para eu fazer gestão, eu tenho que pensar em 4 pontos: no cliente, no saudável, na saúde financeira da empresa, nos processos internos que ela tem, e talvez o principal deles para que tudo isso seja mantido funcionando e crescendo, o aprendizado e crescimento das pessoas. Sim, sim, perfeito, muito bem colocado. E quando você começou essa trajetória, né, principalmente essa fase da mudança, aonde você precisou de pessoas do seu lado para te auxiliarem, para te ensinarem, e que fazia com que aquilo que você aprendia, você também tinha que replicar, que treinar, que ensinar. Como é que foi para você esses pontos que você acabou de falar aqui, de que são importantes, de trazer isso para a realidade do teu negócio? Porque você fez uma transição, né? Você trabalhava numa farmácia e foi abrir a tua própria empresa. Como é que foi trazer esse conceito agora também para dentro da sua realidade? Se eu entendi bem a sua pergunta, quando eu estou trabalhando no cliente, que eu tenho que aplicar esse conhecimento, vou dizer que inicialmente é bastante duro, porque quando a gente fala que vai falar de boas práticas, eles acham, de forma geral, que é um amontoado de pop. Então, era que eu ia chegar. No meio de tudo isso que eu tenho que cuidar, da empresa com esses 3 pontos em equilíbrio, da gestão com esses 4 pontos funcionando, apareceu uma RDC, uma vigilância sanitária e outro tanto de legislação que eu tenho que cumprir. Quando eu comecei na farmácia, não tinha laudo de matéria-prima, não tinha validade, não tinha especificação, não tinha um monte de coisa para todas as farmácias, né? Era geral. Foi quando veio a 33. Então, em meio a tudo isso, eu tenho que primeiro atender essa demanda RDC, para a pessoa começar a praticar, para eu poder chegar nessa parte de gestão. E é um trabalho, digamos, um pouco árduo, porque a gente, e eu entendo, não é uma instituição de caridade, precisa vender.
Então, eu tenho que cuidar da venda, eu tenho que cuidar ali do fluxo da venda, mas eu tenho um monte de coisa para cuidar. Quando eu consigo fazer entender que esse monte de coisa para cuidar, os acertos são os acertos e as falhas me vão dar informação suficiente para eu movimentar a melhoria, aí eu consigo fazer o trabalho que eu sempre espero, que é fazer a movimentação da melhoria contínua, inclusive as exigências da 67. Então, enquanto eu estava numa empresa como funcionária, eu tive que aprender a lidar com as pessoas. E, vou repetir, não era mal educada, mas eu era muito direta e ríspida, para algumas coisas assim, muito sem jeito, vamos dizer assim, e acabava soando muito grosseira. Tive que aprender a trazer as pessoas para interessar por isso, e elas verem, e aí foi um ponto importante, a empresa que eu trabalhei, tinha essa característica, né, já faz tempo que eu saí de lá, então, tinha essa característica de aproveitar as falhas para aprendizado. Não é que a gente nunca levou bronca, mas era muito aproveitado. Então, quando as pessoas começaram a sentir isso, elas começaram a fazer os registros das falhas com mais tranquilidade. E isso é um ponto importante. As falhas, normalmente, a gente quer abafar. E aí eu uso uma fala da Vigilância do Sul de Minas, uma vez que eu fui numa reunião lá, estava interditando muita farmácia, quando aconteceu alguma situação lá em Minas, que morreu gente com manipulado, eu não lembro exatamente o que, e elas começaram a fazer uma fiscalização mais pente fino, mais como deveria ser, e começaram a interditar muita gente. Elas marcaram uma reunião. E eu fui. E aí ela falou, gente, a gente sabe que as falhas acontecem, nós somos seres humanos. A RDC já fala em desvio da qualidade, registre e trabalhe, registre e mostre que você mudou. Então, eu acho que hoje, se eu pudesse resumir a qualidade voltada assim, para o entendimento RDC e para o começo de gestão, ensine as pessoas a fazer o correto e a tratar a falha, porque a falha não é ensinada a tratativa. Como é que eu faço? Tem que registrar, tem que documentar, gera um histórico. Em alguns clientes de longa que eu consegui chegar nesse nível, o índice de perda num semestre é em torno de 17 a 20 mil, com reclamação do cliente e desvio da qualidade. Então, se eu parar para pensar nesse número, é a venda que eu estou correndo atrás, por que eu não melhoro? E se eu estou fazendo tudo isso para minha satisfação pessoal como farmacêutica, para atender o cliente, eu quero atender da melhor forma, todo esse plano que eu estou fazendo é para dar o melhor resultado para o cliente no que ele deseja, a sua saúde ou a prevenção. Por que eu não ouço a sua reclamação, documentando, trabalhando, resolvo para ele? Eu falo sempre assim, resolve para ele. Não gostou do pote, troca o pote, mas depois você resolve com a empresa. Vou continuar comprando esse pote, tenho 20 reclamações desse pote. Teve, independente da falha, né? O creme que desandou. Eu tive uma vez que eu fui, acho que foi uma auditoria, eu comecei a ver as reclamações de cliente, legal, já registrava. Daí eu olhei para a pessoa e falei, o que você fez com o seu filtro 15? Ela falou, por quê? Eu falei, porque todas as reclamações são do seu filtro 15. Mas é o cliente que não sabe usar. Eu falei, problema seu, você vende razão ou você vende informação e tratamento? Então, se estragou na mão do cliente, o que falhou que eu não informei para ele? Deixei de informar alguma coisa? Não, não deixei, não fiz nada. Mas minha fórmula está ruim, então vamos mexer na minha fórmula. Então, a documentação das falhas vai ajudar extremamente nessa coisa aprendizado e crescimento. Quando eu paro para discutir as falhas com os funcionários, e aí, chama de funcionário, chama de colaborador, chama do que quiser, mas use a competência das pessoas, use o conhecimento que elas têm, e se não tiver, dá o caminho para ela aprender, dá o caminho para ela trocar de funcionário, não é a solução para tudo. Quando você faz investigação de causa, eles falam em 6 M's, mão de obra, meio ambiente, material de trabalho, procedimento, que é método, são 6 M's. Então, são 6 fontes que geram falha, não é só a mão de obra. Então, vê aonde está falha o processo, vê aonde está falha a organização.
Exato. Onde falta treinamento. Essa sua colocação é muito bacana porque ela mostra a inversão, é de você trabalhar com a falha, primeiro de admitir a falha, né? Porque, pessoal, isso não é só na nossa profissão que existe, existe em todas. Todo mundo erra, tem situações, casos que as falhas acontecem. E a maneira de você entender esse seu desenvolvimento como um profissional, para que você dê um próximo passo, a primeira coisa é você assumir essas falhas, esses erros que acontecem sob a sua supervisão, sob a sua liderança, sob a sua gestão. Isso é extremamente importante, porque a visão inversa é usar a falha, o erro, a teu favor, como um ponto de melhoria, como um ponto de acerto, como um ponto de algo que vai fazer você melhorar um processo, um produto, um serviço. Então, quando a gente tem um olhar diferenciado como profissional para as coisas erradas que acontecem no dia a dia, faz com que a gente ganhe fôlego, capacidade para resolver esses problemas de maneira efetiva, para que essas situações não sejam recorrentes, né? E quando a gente fala de falhas, Bernadette, eu achei muito interessante essa sua colocação, porque mostra que, assim, nós farmacêuticos, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, né? E até às vezes uma cobrança, uma autocobrança mesmo, excessiva do não posso errar nada, não posso, nossa, mas o que vão pensar de mim? Ai, eu tenho que saber tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Você tem o conhecimento que você tem, são anos construindo uma história e um trabalho que é contínuo, que você ainda estuda, se atualiza, e não dá para saber de tudo, né? Como é que você enxerga essa transição, né? Antes da sua pergunta, a primeira vez que eu conversei com esse consultor, né, que foi meu início do meu aprendizado, ele virou para mim e falou assim, a RDC fala muito em desvio da qualidade, né? Então ele falou, se tem desvio da qualidade, e eu sou uma pessoa muito franca, sou caipira, eu sou do interior. Então eu peguei e falei para ele, não, o que é isso? Ele disse, não, mas o que é? Aí ele deu exemplos, eu falei, tem sim! Aí ele começou, e como vocês trabalham com isso? Existe o resolver para o cliente, porque tem uma falha, que ele pediu cápsula colorida e foi incolor, ou vice-versa, ele pediu bisnaga e foi pote, o creme desandou, reprovou o peso médio lá, que ele nem ficou sabendo. Falei, a gente resolve. Tá, mas no fim do mês, quantas reprovações de peso médio você teve? Quantos isso? Quantos aquilo? Isso vai fazer você entender o que é grave no seu processo. Quando você planeja, eu gosto, aqui não vai ter jeito de mostrar a imagem, mas eu gosto muito de mostrar essa imagem, posso mandar para você depois. Eu tenho um triângulo, toda vez que eu falo, gente, vamos lá no triângulo. O manual de boas práticas, ele vai dizer as obrigações da empresa. Então, quando eu falo de infraestrutura física e algumas coisas, serviço, tipo um PPRA, um PCMSO, eu estou dentro da infraestrutura. Tudo que eu preciso ter para abrir a minha porta e começar a manipular, seja no dia da inauguração, seja no dia a dia. Então, está ali, no manual. Ali é tudo que a farmácia vai fazer, independente que na figura de um funcionário, mas é responsabilidade da empresa. No POP é o que eu faço no meu setor. Eu faço sólidos, eu faço semissólidos, eu faço verificação de balanço. Então, no POP está o que eu faço ali. E os registros, como é que eu saio na foto? Então, os registros vão mostrar a conformidade, temperatura e umidade dentro da faixa, verificação de balança dentro da faixa, e ele vai mostrar a não qualidade. A balança que eu não consegui ajustar, que eu tive que mandar para uma manutenção, um aparelho que estragou, uma forma que reprovou. Então, o registro, ele me dá, como é que eu estou saindo? Eu planejei. É como se eu planejasse uma viagem. Deu certo? Fiquei bronzeada do jeito que eu queria? Putz, não fiquei porque eu esqueci o biquíni, tive que perder 2 dias. Então, fui para uma praia deserta, estava cheio de gente, mas não tinha onde comprar biquíni, então minha viagem foi para o saco. Então, eu planejei. Se eu planejei, eu preciso avaliar se deu certo. E aí os registros vão permitir.
Sim, e aí como que você enxerga essa questão dessa autocobrança, assim, desse profissional que ele se cobra tanto, que ele tem que saber tudo, que ele tem que responder tudo, que às vezes para ele admitir essa falha dói demais nele, tem que falar, deu errado, fiz coisa errada. Como é que você enxerga isso no seu dia a dia, assim, Então, na ciência farmacêutica? eu, eu vejo assim que vai ficar doendo pro resto da vida se eu não encarar a coisa. Então, se eu não começar a trabalhar da forma que for, com método, vou buscar conhecimento, né? Ontem a farmacêutica que a gente estava conversando, que trabalha com a gente, ela é farmacêutica, ela está estudando web design, ela está fazendo, já fez outros cursos totalmente fora, então mais ou menos como eu devo ser a única farmacêutica que fez pós-graduação em engenharia da qualidade e a minha monografia foi em mecânica de automotiva. Por quê? Porque eu queria ver o mundo da qualidade em outros espaços. Como é que eles lidam com isso lá fora? Entendo de carro? Não entendo não. Mas aprendi como eles medem as falhas, como eles se policiam para a coisa não acontecer de novo, como que eles trabalham a melhoria contínua. Então, era isso que eu queria naquele momento. Então, apanhei para burro porque eu não entendo nada de carro, saí entendendo um pouquinho. Até porque eu lidava com ferramentas de medição de falha. Então, é, é buscar conhecimento. Eu sempre falo isso, a gente não é uma coisa só. Eu me incomodo quando eu falo, eu sou farmacêutica. Não, eu sou a Bernadette que tem a profissão farmacêutica, que escreve poesia, tem um blog, que tem uma biblioteca itinerante, que está se preparando para ir de pipoca do pipoca do pipoca na São Silvestre. Uau! Esses farmacêuticos são incríveis! Olha só quanta coisa! E a gente Que tem, eu demais! tenho uma cliente que ela fala, como é que você arranja tempo para tudo isso? Eu falei, eu aprendi a falar não para as coisas que não dá, que não estão no meu foco. Então, o foco é importante. Eu estou caminhando para o envelhecimento, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, eu gosto do quê? De correr. Gosto de academia? Detesto. Então, vamos treinar para corrida. E aí tem meta, porque senão fica treinando para correr aonde? Da polícia? Não. Então, vamos correr em algum lugar que não seja da polícia. Mas eu estou pensando na minha saúde, como cuido da minha alimentação. Sempre gostei de escrever poesia e há uns 3 anos atrás resolvi mostrar para o mundo. Então, tenho lá meu blog e tal. E estou aí batalhando umas coisas nessa área. Acho que conhecimento é importante. Com os amigos, a gente montou uma biblioteca itinerante que leva a leitura em comunidades de difícil acesso. E isso tem que ser estimulado dentro da empresa. Tanto que um dos meus planos é ter um ponto de biblioteca em cada cliente que eu atendo. Então, põe lá o cantinho da leitura com o nominho da biblioteca, Lúcio Reis, põe o nome lá, põe o bannerzinho, incentiva Que a conversa. demais! Gente, ó, vocês que estão assistindo, já fica a dica. Já faz isso na farmácia que você trabalha, na sua farmácia. Olha só que legal. Já procura a Bernadette depois que no final ela vai deixar o contato dela aqui para nós. E já é uma iniciativa, né? Você faz um trabalho de cunho social, agregando que as pessoas cheguem ali até a sua empresa, até a farmácia e com uma iniciativa incrível, né? Que é espalhar leitura e conhecimento. Eu acho que é uma das Exato. coisas mais nobres que existem. Incentiva o funcionário a ler em primeiro lugar, a pessoa que está com você a ler, porque não importa se ela vai ler Sidney Sheldon, deixa ler, cara. Ah, vai ler Van Gogh, beleza, lê o que quiser, mas isso vai trazer pessoas que vão contribuir mais no crescimento da empresa. Ó, eu estou lendo o livro, me permite aqui, Cartas a Theo, que é são as cartas de Van Gogh para o irmão dele. E lá ele já falava de melhoria contínua, escuta isso. Naturalmente, contudo, esta não é uma razão para que eu me sinta satisfeito com minha obra, a ponto de acreditar que não precisaria melhorá-la. Mas o caminho para fazer melhor mais tarde é fazer hoje tão bem quanto possível, e naturalmente haverá progresso amanhã. Então, se eu não enfrentar essa fera aí que você falou, que eu não posso falhar, eu não posso ter desvio da qualidade, se eu não enfrentar essa fera,
Aposto com todo mundo que está acontecendo na sua empresa e você não está ciente, porque as pessoas não estão sendo trabalhadas, elas não estão te apontando essas falhas. E boa parte do seu custo, que é o custo da não qualidade, está indo para o ralo sem nem você ver. E você louco correndo atrás de venda. Não que não tenha que correr. Sim. Sim, sim, perfeita colocação. Exatamente isso. E são coisas que nós, né, como farmacêuticos, precisa estar no nosso range ali, no nosso olhar, né, na nossa visão, para dar uma atenção. E Bernadette, eu aproveito aqui para te perguntar uma coisa agora. Como é que foi que você decidiu ser dona do próprio negócio? Uma vez que você estava numa empresa que você gostava, que você trabalhou por 20 anos, como é que foi essa decisão do agora você é dona do meu próprio negócio? Eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Eu não vou conhecer outras pessoas, eu não vou conhecer outro mundo. Eu penso que talvez eu pudesse ter planejado melhor a saída, né? Eu falo do lado financeiro, mas foi e não arrependo. Eu viajei bastante, conheci muita gente. Com o Sinan, eu tive a oportunidade de conhecer muitas das pessoas que mais tarde se tornaram meus clientes. Fui para o Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas, Mato Grosso. Então, assim, conheci muita gente bacana, que luta com algumas falhas, que faz muita coisa bacana, muita coisa legal, mas que no início tem muito medo de encarar as falhas. Então, as duas coisas que eu vejo que precisam mudar para que a farmácia ocupe o lugar que ela merece com tranquilidade é a forma de tratar funcionário, conduzi-los a gostar da gestão. Então, se eu tenho uma meta, minha meta é ser a maior, a melhor, a que faz diferente, a, sei lá, nutrição, geriatria. Os meus funcionários têm que ser um sonho próximo disso. Eles não precisam ser todos querer fazer farmácia, todos quererem serem técnico em farmácia, mas o cara que faz administração, ele tem que enxergar um pouco dessa vontade dele, que a farmácia está permitindo hoje que ele estude, mas que enquanto ele estiver ali, ele tem parceria naquela visão que a farmácia quer atingir. Isso vai fazer a pessoa contribuir com mais vontade. Então, a forma de tratar o funcionário como uma pessoa que contribui, dá trabalho, dá dor de cabeça, mas quem não dá? A gente também dá, a gente também reclama. Então, quando o discurso da pessoa é a reclamação, o discurso da pessoa, o mercado está ruim. Eu tenho um cliente que naquele momento da greve dos caminhoneiros, eu estava no estado dele, que não era o nosso, e eu não ouvi falar um momento da falta de gasolina. Eu liguei para ele e falei, escuta, não está faltando combustível aqui? Ele falou, tá, mas não tem problema não, porque tá. Ele não gastou 3 segundos para me falar do combustível. Aí mais pra frente eu falei, não é possível, cara. Ele está inaugurando uma loja, deve ter atrapalhado. Eu falei, escuta, mas não atrapalhou o transporte? Ah, falta um produto, mas eu pus outro no lugar e semana que vem esse produto chega aqui. Ele gastou isso comigo em uma semana de trabalho falando da greve, quando todo mundo só falava da greve e a culpa de tudo era da greve. E ele não, ele foi. Mas é uma pessoa que tem meta, é uma pessoa que trabalha bem a condução dos funcionários, também erra, mas está aprendendo. Então, isso é muito importante. O outro é a farmácia ter a visão de onde ela quer chegar. Eu quero crescer 20%, eu quero crescer 20% em nutrição, em dermato, abrindo uma loja. Então, isso precisa estar claro. Em junho, acho que a gente deu uma palestra, agora dia 25 a gente vai fazer outra, falando desse enfoque de gestão da qualidade e as análises terceirizadas. Que eu falei, qual é a linguagem da sua empresa? O funcionário sabe onde você quer chegar para ele poder estar no seu barco? Se você só rema sozinho, ele não sabe para onde você está indo. Primeiro, pode não interessar a ele. Segundo, se interessar, pode ser que ele não esteja sabendo e contribuindo, porque a gente conversa muito com as pessoas. Quando eu faço auditoria, que às vezes é um contato de um dia, percebo muito isso. Tem uma história que eu gosto de contar para ilustrar. Quando eu estava indo para a pós, eu fazia pós na USP e ia 3 vezes por semana.
Aí teve um dia que tava só eu e um amigo, éramos 5 daqui de São José. Aí eu falei para ele, vamos parar ali para tomar um café, porque eu tô enjoada de comer lá na... Ele falou, vamos. Aí era inverno, eu vi ali chocolate italiano cremoso, não sei das quantas. Eu falei, moça, eu quero um negócio daquele ali, um chocolate cremoso italiano. O que é? Ela explicou, vendeu super bem o produto. Eu falei, eu quero um. Ela olhou para mim e falou assim, é mais caro que o outro, tá? Eu falei, uma vez na vida eu acho que eu posso pagar. Olhei para o meu amigo, que era gerente da qualidade de uma multinacional, não sei se gerentão, mas era da qualidade. Falei, quando você quer valer que teve reclamação de cliente aqui? Ele falou assim, Bernadette, você é muito encanada com esse negócio. Falei, você é gerente da qualidade. Quando você quer valer comigo que teve reclamação de cliente aqui, foi mal resolvido ainda, hein? Falei, vou perguntar para meninas. Se teve, você vai pagar o meu chocolate italiano cremoso, gostoso e mais caro. Senão eu pago o seu negócio aí. Tá. Não precisou eu chamar. Ela veio e falou, ai moça, desculpa, mas é que teve uma reclamação de cliente e meu gerente falou para a gente fazer isso, mas eu não acho que é a melhor solução. Constrange a pessoa, né? Olha quanta informação nesse exemplo. Meu gerente resolveu, eles estavam desconfortáveis de falar isso para o cliente, mas tinham que falar porque foi a ordem que eles receberam. Aí eu olhei para ele e falei, opa, ganhei meu chocolate italiano, cremoso, gostoso e mais caro. Sobrou comigo, mas é que mostra, né? Ser encanado. Você começa a Exato. enxergar a oportunidade de melhoria, a sua empresa deslancha, você sai de um monte de lodo que segura seu pé, quando você começa a enxergar, cumprir a RDC dessa forma. Aquilo que eu te falei, já que eu tenho que cumprir esse RDC, como é que eu faço para ser bom para mim? Gestão. Exato. Ela é a RDC, ela tem 70% das exigências de uma ISO 9000. Com a Sim. diferença, pelo menos da experiência que eu tive, o auditor ISO 9000 não aceita meias palavras dos registros mal organizados no sentido que avaliou qual a melhoria que você fez. A vigilância ainda vai tateando essa coisa, às vezes é mais fácil de levar, tem vigilância que não. Então, assim, a RDC é 70%. O que ela não tem? Exatamente a parte de gestão, que é o que a ISO 9000 tem, que é o reunião de análise crítica, onde você faz a avaliação de um período de sua existência ali. Muito legal. Nisso eu lembrei de uma coisa que eu já esqueci de novo. Não, é um complemento, né? Um complemento. Gente, olha só, a Bernadette aqui, ela falou das experiências dela, mas também está dando uma aula para a gente aqui sobre auditoria, sobre controles e tudo mais, e essas verificações e o quanto são importantes, né? E acho que cada ponto que a gente conversa e aprende é algo que nos faz crescer mesmo, para você enxergar isso com um novo olhar, independente de você ser o dono do negócio ou não. Eu acredito que, como um bom profissional, esse seu olhar tem que estar aguçado para tudo que você vai fazer, independente da área que você atue hoje como farmacêutico, é uma questão dessa sensibilidade, né? Tanto do que você pode ter competência para resolver e habilitação para tal, quanto que você pode orientar outras pessoas, solicitar ajuda, mostrar um caminho que pode ser diferente. E isso é que faz com que uma equipe seja integrada, né, de maneira construtiva, fazendo mesmo todo mundo tendo essa visão, tendo esse olhar e trabalhando em prol do todo. E, Bernadette, aqui a gente está chegando já nos finalmente, e para a gente encerrar aqui, você pode falar rapidinho, então, aí eu já passo aqui a última pergunta para você, para a gente poder encerrar. Pode falar. Eu vejo os grupos aqui lá, a Vigilância veio aqui e me exigiu isso, a Vigilância veio aqui e me exigiu isso. Eu vou falar como auditora agora. Como auditora, eu quero ver se você fez seu plano de viagem, se você fez a viagem e o resultado. Então, quando eu chego como auditora, eu não sou fiscal de vigilância, mas eu faço o mesmo papel. E, aliás, minhas amigas falam assim, seria bom se você fosse fiscal? Não, seria melhor se você não fosse, porque você enxerga muito. Mas, então eu vou lá ver, como é que você planejou? É o POP. Aí eu vejo que o POP está revisado em 2013, nós estamos em 2019. Meu, o plano de viagem está velho, precisa de um novo, já tem outros meios de transporte. Beleza. Vamos dizer que esteja novo. Eu fiz, deu isso.
quando eu fiz uma coisa, deu um problema, eu fiz uma revisão, treinei de novo os funcionários. Então, quando a pessoa tem essa segurança, e às vezes tem POP que realmente vai ficar algum documento que não vai mudar, tipo diluição geométrica é diluição geométrica, vai ficar velho. Agora, quando eu vou auditar, começa a perguntar, a pessoa não acha o papel, não acha o registro, ninguém sabe responder, ou eu escuto 4, 5 respostas diferentes, é quando a vigilância fala, não estão tomando conta do que tem que tomar conta. Então, o que faz um auditor ou a vigilância tomar algumas posturas em relação a algumas exigências que eles fazem é não ver que a pessoa pensou naquilo, não ver que ela executa aquilo da forma como pensou e avalia se deu certo. Era isso que eu lembrei. Não, muito legal, e isso mostra, pessoal, para a gente, né, Bernadette, a importância dessas atualizações, né? Não é ler uma vez na vida, saber de algo uma vez na vida e abandonar aquele conceito, porque as atualizações existem e a gente sabe o quanto isso é importante, de você não pode ter preguiça, né? Eu sempre falo que, é claro, esses assuntos, tem as pessoas que têm mais aptidão, né? Os farmacêuticos que gostam mais dessas questões e há os que não gostam, como para todas as vertentes da área da farmácia. Sempre tem uns que performam melhor em uma coisa do que outra. E é nessa maneira que a gente se complementa, usando o conhecimento dos colegas de outros setores, com outras visões e com outras expertises para complementar a nossa atuação. Porque não dá para uma pessoa só ser boa em tudo. Não dá. Em alguma coisa ela não vai ser tão boa assim. Então, por isso que esse complemento, né? Eu não sou boa como a Bernadette é na parte de gestão da qualidade, de garantia da qualidade, assuntos regulatórios. Não sou, eu sei o que eu tenho que saber para exercer o meu ofício, mas é claro que se alguma coisa me pega um pouquinho mais de jeito, não é o que eu mais gosto de fazer. Eu sei o que eu tenho que saber. Eu busco, eu me atualizo, eu leio. Mas se eu preciso de uma opinião e de uma ajuda mais sólida, eu sei com quem procurar. Então, assim, e isso vale para vários profissionais, nossos colegas, que a gente conhece de assuntos diferentes, né? Para complementar o nosso trabalho, mas não que isso exima a nossa responsabilidade de conhecer. E aí, para a gente finalizar, Bernadette, aqui já a gente está chegando no final. É muito bom conversar, né? Passa super rápido a hora aqui. Eu te pergunto assim, sobre você, a Bernadette, o que você acredita que você pode deixar de três dicas para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Então, tem muitos farmacêuticos, muitos estudantes de farmácia que nos acompanham aqui nesse momento, e a galera que vai assistir no replay também, essa nossa live. O que você diria que, como profissional farmacêutica, 3 coisas diferentes que você fez para chegar até onde você chegou hoje? O primeiro é ser muito curiosa. Muito. Eu não consigo ler uma palavra que eu não entendi e não ir procurar no dicionário. Hoje tem o Google, é mais fácil ainda, só você acessar. Antes eu realmente tinha que ir até o dicionário. E aí eu vou olhar... Meus amigos estavam falando que numa palestra, não vou lembrar o nome do negócio agora, eu falei, gente, o que é isso que eles estão falando? Deu 2 minutos. Hoje tem celular. Ah, tá, entendi. Fui ler um pouco do assunto. Beleza. Então, sou muito curiosa, muito curiosa. Não me contento com a mesmice. Então, eu estava muito bem no momento e resolvi dar uma guinada para procurar novos horizontes e que virou a Salix Consultoria. Que mais? E aprendi, e a gente pode aprender muito conversando com as pessoas que estão ao nosso redor, que chamamos de funcionários. Porque eles têm uma experiência de vida que pode agregar muito, muito mesmo. E que muitas vezes eu li num livro uma vez, o cara estava com uma empresa ruim, ele resolveu conhecer os funcionários dele. Aí ele viu que todos participavam de que a gente chama de ONG, que seria hoje, né, que seria uma Vila Vicentina, não sei o quê. Todos fazem um trabalho voluntário, todos, não sei o quê. Ele falou, como é que esses caras chegam na empresa? E aí ele olhou e falou, sou eu. E é o que eu falo aí para os gestores, aí bem claro, talvez vou tentar não ser ríspida, como já fui.
Mas quando uma pessoa me pergunta numa inspeção, né, quando não é meu cliente do dia a dia, eu estou só ali numa auditoria, vou voltar mais uma vez, quem que fez? Eu falo, eu não sei o nome do funcionário, mas eu juro que eu tenho vontade de falar assim, foi você. Porque você não cuidou, você não viu que aquela pessoa não sabia, você conseguiu o recurso, ou delargou, não delegou. Então, quando a minha tia falava que quando a gente estava namorando, né, naquela idade lá, 12, 13, 14 anos, começando a querer namorar, ela falava assim, pegou na mão, não gostou, beijou, tá azedo, larga que não vai dar certo. Então, a gente já pegou na mão, a gente já beijou, a gente já gostou, então vamos cuidar. E isso implica em cuidar muito das pessoas, muito das pessoas. Sem elas, Não dá, né? Muito bom! E vai permitir que a pessoa faça o que ela reclama hoje, que ela não tem tempo. Ela vai ter tempo para cuidar da empresa quando as pessoas tiverem autonomia. Nossa, muito bom, gente. Então, olha só, as 3 dicas da doutora Bernadette aqui, que fizeram chegar onde ela chegou até hoje. Eu sei que ela tem um caminho lindo ainda e muito grande pela frente para percorrer. É isso aí, Nação Silvestre, muito bom. Então, ó, anota aí que eu vou repetir para você as 3 dicas dela. Primeira coisa, ser uma pessoa curiosa, então no sentido de, sou curiosa, não sei o que é, vou procurar saber. Então, sempre curiosidade, vai buscar informação, não se conformar com a mesmice, então nada de monotonia, ficou muito tempo na mesma coisa, tá chato, tem que mudar, isso faz crescer. E sempre esteja disposto a aprender e principalmente aprender com as pessoas que estão junto com você, porque elas vão te ajudar muito a sempre crescer cada vez mais. E dessa maneira, a gente encerra aqui mais um Fala Farmacêutico. Eu quero agradecer a doutora Bernadette aqui pela participação. Vou passar a palavra para você e você pode falar os seus contatos aí para o pessoal saber onde te encontra, como faz para falar com você. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, por nos dar, né, não só compartilhar a sua experiência, mas também uma aula aqui sobre legislação e garantia da qualidade, todas essas regulamentações. Muito obrigada mesmo, doutora. Agradeço também a oportunidade. Meus contatos, bom, o celular é 12981254848. O e-mail é salixconsultoria@gmail.com. Tem um site, Salix Consultoria. O que mais? Blog de poesia de Caruaru ao Cairo, que chama. O que mais? E a biblioteca, para quem quiser conhecer o trabalho, chama Biblioteca Lúcio Reis, tem um blog dela também. Tem um blog, a história e tudo mais lá. E é isso. Muito bom, então muito obrigada, galera. Valeu todos vocês que estão aqui. E se você está assistindo no replay, também deixa sua curtida aí, comenta, pergunta. E se precisar falar com a doutora Bernadette, procura ela também nos contatos que ela falou. E é isso aí, crescendo sempre juntos. É dessa maneira que a gente eleva a qualidade da nossa profissão, eleva a qualidade dos nossos serviços, dos nossos produtos e melhoramos como profissionais, mas primeiro como pessoa, depois como profissionais que somos. Então, muito obrigada, um beijo para todos vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!